Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês esse Ford Fusion Titanium 2015 versão FWD, que na minha opinião é a melhor versão que tem para você usar na cidade. É um carro que, como não é o AWD, ele tem menos peças móveis que possam dar problema de quesito de manutenção e tudo mais. Então é um carro fenomenal, o consumo dele é menor também por conta de que o sistema AWD não puxa muito as rodas e tudo mais. É um carro excelente. Aí pessoal, essa daqui é a máquina, a Ford Fusion Titanium, já desse modelo G3 2015, como eu falei pra vocês, versão FWD. É um carro super completo, é um carro lindo, 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 gigantesco e de presença, né? Então, olha o desenho desse carro, o pessoal fica abismado com o quão esse carro é bonito, o tanto que esse carro chama atenção, o tanto que esse carro tem presença. É igual eu falei pra vocês, versão Titanium, FWD EcoBoost. É um carro lindo, 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 espetacular, equipado com essas rodas 18, que tem um desenho maravilhoso. Um carro super completo. Ele tem espelho, rebatimento elétrico, tem tudo. É um carro muito bonito, que eu recomendo demais. Ainda mais hoje em dia, que o preço dele de mercado seminovo tem um valor muito interessante. E nessa cor branco pérola, que na minha opinião é uma das cores mais bonitas que tem e que mais chama atenção para esse perfil. Igual eu falei com vocês, é um carro que é super completo. Tem aqui o código para você destravar ou travar as portas. Por exemplo, você aperta aqui o 0 e o 8 e o 0 ali, ele destrava as portas. Ele tem chave presencial, ou seja, você só encosta aqui e puxa, ele já abre a porta. Ou você encosta, ele trava. É um carro muito bonito. A presença desse carro aqui é incrível. A chave dele, essa chave canivete, você consegue travar, abrir o porta-malas e tudo. E um detalhe, ele tem partida por botão. Pronto, ligou o veículo. Um dia igual hoje aí, que tá com sol, calorzão brabo, tá lá o carro com o ar-condicionado gelando dentro. Na hora que você sai do seu escritório, do seu consultório, do seu local de trabalho, tá lá o carro gelando. Pronto. Quer algo melhor que isso? Não existe não. E olha essa lanterna traseira acesa, o quão bonito esse carro é. O desenho desse carro aí, esse carro desse modelo aí, ele veio desde 2013, ou seja, já é um carro que tem 7 anos de projeto, né? 7 ou 8 anos de projeto, que lá nos Estados Unidos lançou antes. E mesmo assim, até hoje em dia, ele é atual, super maravilhoso, super bonito. Vou mostrar um pouco do interior dele pra vocês, o espaço interno, essas coisas. Aqui você abre, encosta, abre a porta. Aí, ó, vou mostrar um pouco do acabamento dele. Tudo em soft touch com couro. Lembrando que o banco de motorista tem 3 memórias para você, para sua esposa, para seu marido, para seu filho. É um carro que tem muita coisa. Aqui os 4 vidros elétricos, aqui o retrovisor elétrico. Aqui a parte do banco. Detalhe para soleira, para você não esquecer que você está entrando num Fusion. Farol com acendimento automático. Entrando aqui no carro. Ah, como eu falei, ó, tá gelando, né? Aí fica tudo desligado. Na hora que você entra, ele só pede aqui, ó, para dirigir, aperte o botão do freio e o botão start. Tá tudo gelando. Você não consegue mexer em nada. Você encosta, mas não aumenta, não diminui, não faz nada. Só aperta, só aparece barulho. A direção fica travada e tudo mais. É um carro que... Vou ligar ele aqui agora. Esse painel dele digital tem essas 2 telas digitais que você consegue fazer várias configurações. Por exemplo, a tela da esquerda você pode deixar no modo display, nesse modo display, nesse modo display, nesse daqui que mostra o conta-giros e o
combustível somente. Esse é o conta-giros, combustível e o líquido de arrefecimento. Aí volta para esse daqui que mostra a autonomia do tanque. Modo de viagem 1 e 2, quilometragem dele, lembrando que isso na cidade, hein? 6,8 km por litro, mais ou menos 6,8, 7 por litro na gasolina. É um carro que pelo porte dele eu não acho muito que consome muito. Você consegue colocar várias opções aqui, ó. Que aí essa é a mais simples, ou a mais completa. Aí, ó, ficou as duas a mais simples, ó. Aí você consegue colocar o modo mais completo, que aí já muda. Aqui o consumo em tempo real no gráfico, informações do veículo, verificação do sistema, vida de óleo, portas, freio, porta-mala, autonomia, MyKey, que você consegue fazer várias programações pela chave que está no carro, as configurações do veículo, limpador de para-brisa, arranque remoto, tudo, reiniciar a vida de óleo, MyKey, mostrador, unidade, você consegue mexer e tudo mais, aí volta pro modo display. Aqui desse lado aqui o sistema de entretenimento, que você consegue mexer nas rádios que estão salvas, volume e tudo mais. Aí, por exemplo, vou trocar de rádio. Trocou de rádio, já mostra. Predefinição 4. Telefone, navegador, que aí quando você coloca a navegação ele mostra ali, e o controle climático, você consegue mexer a temperatura por aqui, ó. Aí você aumenta o vento, ó. Barato, né, pessoal? É muito interessante, cheio de funcionalidade esse carro aqui. Super completo, igual eu falei com vocês. Esse volante dele maravilhoso. Aqui o controle de cruzeiro, né, que é o piloto automático, que se chama. Aí ele mostra ali, ó. Você consegue fazer o set mais e o menos ali, ó. Quando você desliga, ele diminui. Farol com acendimento automático. Lembrando que ele tem farol de neblina. Aí aqui você... Ó, lá, ó. Farol com acendimento automático. Não deu pra pegar no vídeo. Aí aqui controla o brilho de luminosidade do painel. Aí vamos agora para a central multimídia dele. Uma tela super grande. Aí você consegue aqui, ó, mexer na parte de entretenimento, de som, né? Daí tem as rádios FM que você configurou. Deixa eu só configurar isso. Daí tem as rádios FM, você consegue mexer na FM 1, 2 ou 3, AM 1, 2 e 3. Aí tem o CD também, modo USB, Bluetooth. Aí tem os modelos de celular que você tem, tudo, cartão SD. E conexão de áudio e vídeo, que você consegue conectar aqui embaixo no computador, nesse porta-objeto central, a saída de áudio, vídeo, cartão SD e tudo, dos USBs ali também, você consegue mexer tudo aqui. Aí volta para a tela inicial, o seu navegador GPS, aí mostra aqui a rua, então passou por privacidade, mostra aqui a rua que você tá. Aí você volta pro entretenimento, pro menu principal. Aí tem uma série de configurações do carro, do som que você consegue mexer, o modo surround ou estéreo do som, comando por velocidade, ou seja, assim que você está numa estrada, está aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, ele aumenta ou diminui o som. O relógio que você consegue mexer, modo de exibição, escuro, automático, dia, noite, de papel de parede, configurações do veículo, iluminação ambiente, que ele tem umas luzes, né? Aí você tem essas luzes. Eu não vou conseguir mostrar para vocês as luzes porque tá no escuro, mas é uma iluminação ambiente, porque tá no claro, é uma iluminação ambiente bem bonita desses Fords. Dei volta aqui, configuração de código de porta, câmera. Daí você consegue mexer no sensor, né? Quando ele se conecta a ré, ele vira ou não as linhas. Também outras configurações. Daí configuração do sistema, comando de voz, rede Wi-Fi, internet, tudo. Daí tem o comando de voz também, né? E por exemplo, você aperta aqui,
Por favor, diga um comando. Sintonizar rádio FM. Qual é a frequência ou memória que você deseja? 99.1. Sintonizando a frequência 99,1 FM. Aí, ó, já mudou pra rádio que eu sintonizei. Aí os comandos de clima, né, de climatização, eles conseguem controlar tanto aqui por esse teclado touch que ele tem, que é só encostar, ó. Você não precisa nem apertar, é só encostar. Ou pela tela mesmo em si. Aí ele mostra que daí você consegue aumentar ou diminuir a temperatura, igual você aumenta ou diminui aqui no teclado touch. Daí ele vai aparecendo lá em tempo real. Você consegue sincronizar e tudo. Lembrando que esse carro tem... Não vai funcionar porque tá desligado. Tem aquecimento e resfriamento dos bancos. Deixa eu... Aí, ó. Daí aqui tem o aquecimento dos bancos. E lembrando, resfriamento não nessa versão, né? Das versões 2016, 16 pra frente já tem resfriamento no banco. Eles conseguem colocar aqui o Max AC, que é o ar-condicionado na velocidade máxima dele. E aqui embaixo ele tem um porta-objetos, um porta-moedas. Aqui uma tomada 12 volts, que você consegue colocar um carregador. E tem esse outro porta-objetos ali atrás que ele é vazado. Então você consegue colocar um celular escondido, alguma coisa do tipo. Mostrando aqui o porta-luvas, bem grande, como vocês podem ver, tem muita coisa aqui. Então é um porta-luvas bem grande. Lembrando que o acabamento dele é todo em soft touch. Aqui o parasol com luz. Os comandos do teto solar você consegue abrir por aqui, ó. Você consegue bascular ele, que é o levantar, igual o pessoal fala, o topetinho. Aí você fecha ele aqui e abre ele todo. Tudo automático. Aqui, como vocês podem ver. Aí você fecha e levanta o topetinho, por exemplo. Retrovisor fotocrômico não pode faltar num carro desse tamanho e desse patamar. Então não tem nem como. O câmbio tem o comando S, que você consegue fazer as trocas nas aletas atrás do volante. Então é muito completo esse carro. E vou mostrar um pouco para vocês do espaço traseiro dele. E um detalhe, né? Igual eu falei, o banco com todas as regulagens ali. Agora o espaço traseiro do Ford Fusion, como vocês podem ver, regulado na minha posição. Eu tenho 1,90 m. Mesmo assim é um espaço traseiro muito grande nesse carro. Vou sentar ali para mostrar para vocês. O acabamento da porta tudo soft touch, macio, couro macio, com esse detalhe alumínio ou um aço escovado. Aqui, olha aqui, com folga, pessoal. Olha a folga. Eu tenho 1,90 m, hein? Olha aqui, sentado na minha posição. Sobra 2 dedos. Isso porque eu tenho 1,90 m, hein? O banco tá regulado na minha posição. Sobra 2 dedos. De cabeça eu tenho muita folga. E para quem busca um carro no padrão executivo, esse carro aqui é o ideal pelo custo-benefício e por tudo, né? Aí aqui, ó, ar-condicionado, saída de ar-condicionado traseira, que aí você pode fechar. Tem uma tomada 12 volts ali também, que você consegue colocar, igual aqui tá com um carregador de celular. Então é um carro de presença, é um carro magnífico, que eu sou fã. Eu acho maravilhoso esse carro aqui, maravilhoso. Vou mostrar o espaço do porta-mala para vocês. A situação do porta-mala desse carro é isso, ó. O bom é que aqui é em modo real de uso. Ó, tudo forrado também. Olha o tamanho do porta-malas desse carro. O quão fundo é o porta-malas desse carro. Tem a bicicletinha de criança, mesmo assim, ó, sobra espaço ali ainda. Você consegue ter uma profundidade muito boa do porta-malas desse carro aqui. É excelente. Igual eu falei, para viagem, para quem busca um carro para transporte executivo, alguma coisa do tipo, esse é o carro. Lembrando que você abre aqui pelo controle, a chave,
aperta 2 vezes. Ou por aqui, ó. Você aperta e abre. E tem esse spoilerzinho, né? Que é magnífico, muito bonito. Então é isso, pessoal. Agora vamos andar no carro para passar para vocês as impressões andando nesse carro. Fala, galera! Então esse aqui é o videozinho andando no Ford Fusion Titânio. É um carro queridinho aí do pessoal que gosta desses sedanzãos, vamos falar assim, né? Esses sedãs gigantescos. Sedã grande. É um carro que eu sou fã do carro. Achei ele maravilhoso. O design dele é espetacular. É um carro muito confortável. Isso em qualquer geração do Ford Fusion. É um carro que tem uma presença, assim... Pra quem conhece, pra quem tem a presença que esse carro passa, pelo amor de Deus. Você chega no lugar, o pessoal acha que você tá chegando num carro de 150 mil, 200 mil reais. Pelo tamanho, pela tecnologia, pelo design, por tudo. Então, pra quem gosta e quem quer, tem muita gente que compra esses carros para chamar um pouco de atenção, né? Pra quem tá procurando isso aí, esse carro é um dos candidatos, né? Vamos falar assim. Mas é um carro que tem um desempenho muito bom, por exemplo. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ele ganha velocidade muito rápido, o freio dele é muito bom. E outra, essa versão aqui, você consegue fazer as trocas através das aletas atrás do volante. Então, para quem quer uma condição mais esportiva aí, é muito bom esse modo de troca atrás do volante. Aí, se você não quiser, você volta o câmbio pro D, aí ele fica um sedanzão confortável com sua proposta. É um carro excelente, responde bem, tem um consumo relativamente baixo pelo porte do carro. Esse carro aqui pesa mais de 1.500 quilos, tem mais de 5 metros de comprimento, então é um carro gigantesco, que chama muita atenção. Outro fator também é que na cidade, por exemplo, igual Belo Horizonte, que tem muita subida, muita lombada, muito farol e tudo mais, você não consegue pegar uma avenida ampla para conseguir um consumo bom. Então é complicado, né, essa questão. Mas você conseguir com esse carro aqui na cidade, pegando trajeto com trânsito, anda e pare, subida, descida, essas coisas, conseguir 7 km por litro, 6 km por litro e meio, é muito bom, eu considero muito bom. E o consumo desse carro aqui na estrada, ele faz, igual o dono desse carro aqui, o Bruno, ele veio de Ouro Preto, que é uma estrada que não é tão boa, tem muita curva e tudo. Esse carro fez 12,5, 13 por litro na gasolina. Você vindo numa velocidade boa e tudo. Então, é um carro que, pelo porte dele, vale muito a pena. Eu considero ele um dos excelentes carros. O custo de manutenção dele é muito bom, não é alto. Você faz aí revisões, troca de óleo, essas coisas, num preço muito bom. Não é comparado, por exemplo, a uma BMW, uma Mercedes, que tem um valor elevado. Também peças de suspensão desse carro aqui não tem um valor elevado. Vale muito a pena. Eu recomendo demais. Inclusive, quem tiver interessado aí, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre Ford Fusion, que é um carro que eu tenho uma bagagem muito grande, tenho um conhecimento muito alto, tanto o G1, quanto o G2, quanto o G3, que é esse modelo aqui, até porque eu sou administrador e presidente do Clube do Fusion do Brasil, então eu tenho um conhecimento muito bom em relação a custo de peça, custo de manutenção, essas coisas. Mas, como vocês podem perceber, é um carro magnífico. Igual eu mostrei aí, questão de acabamento, espaço interno, essas coisas. Você consegue viajar. Eu que não vou conseguir pegar um trecho de estrada, mas igual aqui, o asfalto não é tão bom. Você passa em várias lombadas e tudo, ó. O carro vai super tranquilo, vai tinindo, como diz. Aí você consegue ligar o piloto automático aqui, põe aí 40 km por hora, vai tranquilão.
só desfilando, que é o que esse carro aqui tem que fazer. A proposta dele é desfilar, né? O único pênalti, ao meu ver, para usar esse carro na cidade é a altura dele na frente. Como a frente dele é muito bicuda, dependendo da valeta, essas coisas, ele raspa, dá uma raspadinha. Então, para quem mora aí numa região muito ruim em questão de asfalto, ele pega um pouquinho, mas só você ir devagar, com cuidado, que você consegue evitar esses problemas de raspar e tudo mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem. Vamos ajudar esse canal a crescer, ganhar força aí no mundo automotivo nacional. Tem vários outros vídeos aí, tudo mais, vídeos de projetos, vídeos de avaliação de carros, opiniões. Então, super recomendo aí para quem tiver interessado. Vale a pena demais.